Dois candidatos ao título e ao acesso da Série B. Avaí, Atlético Goianiense. As duas equipes em momentos diferentes. O Avaí, que veio de uma derrota para um time goiano, jogando agora em casa, recebe outro goiano, no caso o Dragão, que está no meio da tabela numa temporada bastante oscilante. Um jogo que tinha cara de equilíbrio e teve muito equilíbrio. Porém, o resultado é pior para o Avaí, que jogando em casa não consegue voltar a vencer e fica no 0 a 0 contra o Dragão, que descola um pontinho fora de casa, mas jogando totalmente fora de suas características. Vou explicar muita coisa que rolou nesse jogo, tá? É importante que você, torcedor do Atlético, e você, torcedor do Avaí, prestem bastante atenção nessa análise, e eu recomendo até que você, torcedor de outros clubes que estão aqui na Série B, também fiquem ligados no que eu vou explicar, porque esse empate reflete bastante os momentos das duas equipes e até um pouquinho da competição como um todo. Então vamos explicar tudo que rolou nesse 0 a 0 entre o Leão da Ilha e o Dragão, tudo isso depois da vinheta. Fala aí, seus torcedores que curtem um ataque contra a defesa. Sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Victor Gader, deixa seu like aqui embaixo se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, marca o sininho para receber notificações sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. E eu também peço que você compartilhe esse vídeo com seus amigos, para que outros torcedores também recebam essa análise assim como você. Peço também a sua gentileza de clicar no botão hypar aqui embaixo, na descrição do vídeo, se você arrastar ali pro lado, tem um botãozinho hypar. E esse botão ajuda a fortalecer o trabalho do canal e também aumentar o seu engajamento. E pode gamificar você. Você acaba recebendo notificações com o seu nível de hypar. Esse nível também diferencia você e todos os inscritos aqui do canal. E peço também que você se torne membro do canal. Entre para o Gader Futebol Clube, o grupo de membros que mais cresce na internet, com o menor membro do YouTube, é a partir de R$ 1,99. E lá você tem notícias 24 horas por dia de tudo quanto é cenário do futebol e até de outros assuntos também. Membros especializados em futebol para conversar com você, comentaristas do YouTube como eu, além de conteúdos exclusivos como cartola, bolões e outras diversões que você vai ter por lá e tudo aquilo que você espera de um grupo de futebol. Zoeira, figurinhas, piada, tudo dentro do âmbito esportivo. Você se diverte e se informa. Tudo isso a partir de R$ 1,99. Beleza, então sem mais delongas, escalações aqui na tela. O Avaí vindo de derrota, né, pro Goiás, perdeu o jogo anterior e foi o primeiro que ele perdeu na Série B. Uma derrota que o Avaí com certeza não pode se sentir mal por ela, visto que fez um bom jogo mesmo perdendo. Jogou com um a menos boa parte do segundo tempo, quase o segundo tempo todo, né, na realidade. E, cara, perdeu fora de casa por um time que também disputa na ponta da tabela, no caso o Goiás. O Avaí vindo a campo com bons jogadores à frente, o Kleber, o JP, né, vindo ali o Aleph Manga também à frente, né, jogadores que têm certa referência com o futebol goiano, né, no caso do Aleph Manga e o JP, que são ali jogadores conhecidos do Goiás, né, o JP pouco porque jogou na base, mas o Aleph Manga, né, dispensa informações a respeito. E claro, o Marquinhos Gabriel, meia que jogou pelo Goiás e hoje defende as cores do Leão da Ilha. Esse time vindo com uma proposta ofensiva, né, vindo com mais ímpeto a campo, enfrentando um Dragão totalmente descaracterizado. O Atlético Goianiense nunca foi um time de jogar na retranca. Desde que ele ressurgiu em 2005, né, de lá pra frente, é um time que propõe jogo, é um time que busca jogar, independente do resultado, perdendo ou não, um time que não tinha medo de se expor se propusesse um pouco do jogo, se controlasse o jogo no campo ofensivo também. Mas era um time que ia pra cima do adversário. Porém, de uns anos pra cá, o time tem assumido uma postura de sempre, eventualmente, jogar no mínimo com dois volantes de marcação. Só que dessa vez, ele entrou literalmente com três volantes de marcação: Luizão, Haldney e Maranhão. E essa dupla Haldney e Maranhão me desagrada muito, porque não tem proposta de jogo. O Haldney não é armador, o Maranhão não tem saída de bola, são jogadores de contenção. O Haldney ainda aparece um pouquinho no campo ofensivo, mas não é efetivo, não é aquele cara que quando taca a bola nos pés vai sair uma boa jogada, não é, definitivamente. O Luizão fazendo quase uma linha de 3 zagueiros lá atrás, juntando aos dois, incluindo o Alex, que é um dos poucos que tem uma relativa boa saída de bola, né? Na frente, Sandro Lima e Potker, quase um 4-4-2, ainda tem o Robert como meia. E beleza, vendo esse time defensivo que o Atlético armou, era esperado que ele tomasse uma certa pressão.
Porém, no primeiro tempo, não foi tão pressão assim. O time, mesmo com 3 volantes, tentou sair pro jogo, principalmente com o Robert e com o Potker, que é o jogador do time que é o mais voluntarioso. Só que, jogando diante da sua ex-equipe, né, o Avaí, sob vaias da torcida, e talvez por estar sobrecarregado, já que o Robert pouco aparecia em campo, o Potker não teve lá uma grande apresentação no jogo. Porém, nos primeiros minutos, ele conseguiu uma finalização muito bonita numa jogada ensaiada de escanteio, finalizou para uma bela defesa do Igor Bom, goleiro do Avaí, e depois teve um outro escanteio que o jogador do Avaí tirou praticamente na linha, uma cabeçada raspada do Maranhão, né, num cruzamento, e a bola vai lá do outro lado, passa pelo goleiro, e aí o jogador do Avaí acaba tirando. Um lance, assim, 2 lances perigosos, né, 2 lances de boas chances reais de gol pro Atlético. Mas isso foi por volta de 20 minutos. Nos primeiros 20 minutos o Atlético estava relativamente bem na partida. Depois o Avaí começou a crescer no jogo. E aí teve 2 chances perdidas de gol. Não foram chances como foi o Atlético, por exemplo, que foram chances claras que o adversário foi lá e tirou. Não, foram chances que os jogadores do Avaí perderam os gols. O Aleph Manga, que na pouquíssima aparição que ele fez em campo, recebeu uma bola cruzada, se não me engano, do Marquinhos Gabriel, posso estar enganado, ou do JP, não lembro quem foi, mas durante uma boa jogada, uma boa triangulação ali do Avaí, o jogador do Avaí recebe pela direita dentro da área, cruza pra trás, meio que, né, diagonal ali, e o Aleph Manga finaliza dividindo com a zaga, mas não toca no zagueiro, ele finaliza praticamente por cima do gol, perdendo um gol claro pro Avaí. E pouco tempo depois, num bate-rebate dentro da área, uma boa jogada do Avaí novamente, o Marquinhos Gabriel sobra com a bola dentro da área, próximo da pequena área, finaliza no canto direito e a bola pega na trave. E foram as melhores chances do jogo e do primeiro tempo, né, na realidade. Porque o primeiro tempo foi muito equilibrado, pros dois lados tiveram muitas chances. O Atlético foi melhor durante boa parte do primeiro tempo, depois no final do primeiro tempo o Avaí cresceu. Foi bem equilibrado mesmo, meio a meio, até a posse de bola tava 50-50, 51-49. Legal, um jogo divertido, um jogo legal de assistir, até surpreendendo os torcedores do Atlético, vendo que um time defensivo com três volantes conseguia eventualmente ainda sair pro jogo, mesmo que estando sem transição pelo meio, já que o Atlético não tinha um meio de campo efetivo. Haldney e Robert totalmente apagados. Do lado do Avaí, o João Vitor e o JP um pouco apagados também, mas o Marquinhos Gabriel aparecendo muito e livre de marcação. Mesmo com 3 volantes, o Atlético dava espaço para os jogadores do Avaí trabalharem a bola. Um ótimo primeiro tempo. Viemos pro segundo tempo sem mudanças de cara, né? Mudanças de cara. E o jogo começou mais ou menos a mesma coisa. Nos primeiros 10 minutos, o Atlético ainda teve uma chance boa numa cabeçada do Sandro Lima, que no primeiro tempo estava totalmente apagado no jogo, visto que ele estava isolado na frente, com o Potker pouco aparecendo e o Robert também muito apagado, né? O Sandro Lima não recebia a bola. Sem receber bola, ele não joga. Então ele estava totalmente apagado. Mas no segundo tempo, ele recebe uma bola de frente, um cruzamento, e acaba cabeceando errado. O Atlético ainda cria algumas chances aqui e ali, mas sem conseguir finalizações efetivas para gol. Porém, estava relativamente bem. Aí começa o Avaí a fazer as suas mudanças e começa a entrar jogadores jovens, como o Gaspar, né, entrou ali no segundo tempo, começa a mesclar um pouco as peças, sai o Aleph Manga, que não fazia um bom jogo, e ele sai daquele 4-1-2-3 para um 4-4-2, mais ofensivo, mais agressivo, porém com 3 jogadores à frente, mais incisivos, buscando o jogo, e com destaque o Gaspar, buscando bastante, né, a participação ali na frente. E o Atlético, com as substituições que fez, a entrada do Alejo, que já não jogava há um bom tempo, né, com a camisa do Dragão, mas se resolveu ali com a parte burocrática, voltou a jogar. Inclusive um jogador com quem eu conversei no jogo contra o Novo Horizontino, disse a ele que era importante que ele estivesse em campo, porque a diferença dele para outros jogadores do Atlético não chega a ser grande, mas ele é bom para poder compor esse elenco, para vir reforçar o time, para dar velocidade. Porém, voltando, né, a participar do jogo, ele pouco fez quando entrou. Teve ainda a lesão do William Maranhão, que acabou saindo ali sentindo a coxa, entrada do Leonaldi, entre outras mudanças que o Dragão fez. Só que elas focaram em recuar o Atlético, colocar o Atlético lá atrás sem saída de bola, porque o Tencati, ele
teima, ele cisma em entrar sem 2 jogadores de qualidade. Ele poderia ter entrado com o Robert e com o Cauã, ao invés do William Maranhão e do Maranhão, ou aliás, o William Maranhão e do Haldney. Poderia ter tirado um deles e entrado com o Cauã. E aí você dividia essa carga de criação. Não, ele sempre entra com os volantes e enfia mais volante que é possível para poder recuar o time. Jogando fora de casa, bota o time na retranca. O resultado é que, depois dos 15 a 20 minutos do segundo tempo, virou o ataque do Avaí contra a defesa do Atlético, e seja o que Deus quiser. E aí apareceu a figura do Anderson, fazendo boas defesas. Não foram muitas defesas, mas foram importantíssimas. Numa bicicleta no final do jogo, né, que eu não lembro se foi o Kleber, posso estar enganado, tá? Ele saiu no segundo tempo, ou talvez tenha sido o Gaspar, né, posso estar enganado. Mas deu uma bicicleta e aí o Anderson faz uma bela defesa. Teve também uma finalização que resvalou na zaga e acabou também sendo bem difícil pra ele defender. Mas virou um chuveirinho danado, uma chutaiada danada, pegando na defesa, a defesa tirando, bola cruzada que o zagueiro tirava de cabeça, enfim. Um desespero pro torcedor do Atlético e uma ansiedade gigantesca pro torcedor do Avaí, que estava contando com aquele gol chorado pelo Leão da Ilha. E o torcedor do Atlético, sinceramente, do jeito que o Atlético ficou recuado, não me surpreenderia o Atlético sair perdendo. Porque quem não joga pra ganhar, acaba eventualmente perdendo. O Atlético, por exemplo, do jeito que jogou, pode-se dizer que ele perdeu a chance de brigar por 3 pontos. Ele foi pra Florianópolis, no segundo tempo principalmente, pra disputar 1 ponto só. Que vamos lá, não é ruim você sair do time da casa do adversário com 1 ponto, né, trazendo 1 ponto na bagagem. Um empate é melhor que uma derrota, um pontinho é melhor do que 0. Só que o Atlético tá com medo de jogar propositivo. E quando ele está jogando reativo, ele não põe peças pra isso. Entrou o Cauã e o Alejo no final do segundo tempo. O Tencate parece que tem um cronômetro, que na hora que inicia o segundo tempo, ele liga aquele cronômetro, timer 15 minutos. Aí eu vou começar a pensar em mudar. Timer 25 minutos. Aí eu vou pensar na mudança. Timer 30 minutos. Eu vou fazer minhas últimas mudanças ali. É muito previsível o que o Atlético faz, sabe? Então, jogando fora de casa, o Atlético ficou recuadaço. E olha, eu não estou reclamando do ponto. É muito bom que o Atlético tenha conseguido 1 ponto fora de casa contra a boa equipe treinada pelo Jair Ventura, a boa equipe do Avaí. Só que dá pra você brigar por mais. E tem um detalhe: se o Atlético realmente tem interesse em subir pra Série A do ano que vem, em conseguir chegar entre os 4 primeiros ao final da Série B, o Atlético tem que ter mais coragem. Tem que parar de ficar no cagaço de jogar só na recuada quando tá fora de casa. O time fica muito defensivo, muito. E não é característica do Atlético Clube Goianiense ser defensivo. Nunca foi. De uns anos pra cá, o Atlético pegou a mania de escalar muitos volantes. 2 volantes de retenção, 3 volantes como foi hoje, sabe? E jogar com 1 jogador de armação, às vezes 2 jogadores ofensivos só. Então, cara, é desesperador pro torcedor do Atlético ver o time perder a característica que ele tinha, que era um time corajoso. O Atlético, quando jogava na Série A nos últimos anos, né, 2021, 2022... cara, era um time que ia pra cima. Perdeu, ganhou, faz parte do futebol. Mas era um time que lutava pelo resultado. Hoje, nós jogamos rezando pelo empate. E chegamos ao 12º empate na temporada. Cara, isso foge do que é o Atlético. Do contrário, o Avaí, pra vocês terem uma noção, o Avaí, no jogo passado, com 1 a menos, o Avaí foi pra cima do Goiás, jogando fora de casa. É isso que um time que vai lutar pelo acesso precisa fazer. O time tem que ter coragem de jogar. O Avaí perdeu pro Goiás, mas e daí? Perder do futebol. Nenhum torcedor do Avaí, tenho praticamente certeza, se chateou com o futebol do Avaí. Pode ter se chateado com o resultado, mas não com o que o Avaí fez. Tanto é que depois de várias chances que o Avaí teve e que o Anderson defendeu, que não foram muitas, mas foram algumas, ao final do 0 a 0, a torcida do Avaí, cerca de 8 mil e poucos torcedores, aplaudiram o time. E estão corretos.
é pra aplaudir, porque o Avaí lutou, brigou, correu atrás do resultado no 11 contra 11, botou o Atlético nas cordas e fez tudo que estava ao seu alcance naquele momento pra tentar fazer o gol. A defesa do Atlético foi muito sólida, isso é verdade, e teve um goleiro que fez boas defesas, isso também é verdade. Agora, o Avaí fez o que pôde. Chutou no gol, cruzou, cabeceou, deu bicicleta, enfim, fez o que pôde. Porém, a defesa do Atlético conseguiu segurar o resultado e segurou o 0 a 0. Mas o ataque do Atlético não brigou pelo 1 a 0. Não lutou para tentar fazer o 1 a 0. E com isso, saímos de lá no 0 a 0, chegamos a 10 pontos. O Avaí vai ao seu 12º ponto, se não me engano. A classificação tá aqui do lado para vocês verem. Mas, cara, certamente o torcedor do Avaí tá muito mais satisfeito vendo o seu time jogar, mesmo com um ponto em casa, mesmo não tendo vencido, do que o torcedor do Atlético, que assistiu o time ficar na retranca e já está de saco cheio, senhor Adson Batista, senhor Cláudio Tencati, já estamos de saco cheio do time perder a sua característica que tá aqui, ó, registrada no livro, que ontem foi lançado lá no Acioli. Memórias da força quente de um dragão, não é memórias de uma defesa sólida do dragão. O Atlético sempre foi um time de ataque. Se perder, cara, acontece, faz parte do futebol. Agora, nenhum torcedor vai reclamar se o time perder e estiver lutando pela vitória. Agora, o ruim é você ficar recuado pra caceta e ainda perder, que é o que tem acontecido muitas vezes com o Dragão. E isso sim, irrita muito a torcida. Então, senhor Adson Batista, senhor Cláudio Tencati, revejam o modelo de futebol do Atlético. Assistam jogos de 2022, de 2021. 2022 o Atlético caiu pra Série B, o Atlético foi eliminado na Sul-Americana e na Copa do Brasil, mas você não vê ninguém reclamando do futebol que o Atlético fazia naquele ano. Era um excelente jogo, mesmo que perdesse o Atlético ia pra cima, e quando perdia era justamente porque não encarava o adversário com coragem, era quando ficava recuado, como foi no 4 a 1 pro Corinthians na Copa do Brasil, como foi pro 2 a 0 do São Paulo jogando fora de casa. Não funciona. O Atlético não funciona na defesa. E isso tem que estar bem claro para vocês que estão aí comandando o Dragão. Do lado do Avaí, torcedor pode ficar um pouco triste pelo 0 a 0, por não ter feito os 3 pontos, mas o Avaí fez o que podia e fez aquilo que precisava, aquilo que contava, a torcida contava que o Avaí fizesse para lutar pela vitória. Não veio, porque o time adversário estava bem fechado, bem defensivo. Realmente, o Atlético na defesa fica muito bem. E o Cláudio Tencati, ele mostra que ele quer deixar o time defensivamente sólido. Isso é muito bom, mas não pode abdicar de atacar, não pode abdicar de jogar. E é isso que nós esperamos do Dragão, só que precisa de mais coragem pra isso. Mas e aí, o que você achou do jogo? O que você achou desse empate? O que você achou da apresentação do Avaí, mesmo não tendo vencido? O Dragão gostou de ter descolado um pontinho fora de casa, mesmo, né, com as circunstâncias de pressão no final do jogo? O que você achou da apresentação do Atlético? Quero saber a opinião de vocês, quero ler todas elas aqui nos comentários. A análise continua com o seu comentário aqui embaixo. Peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e marca o sininho se você gostou do vídeo, para que você possa acompanhar os próximos lançamentos. E compartilhe o vídeo com seus amigos, para que outros torcedores também recebam essa análise, assim como você. Clique no botão hypar para ajudar o fortalecimento aqui do canal e o engajamento, e se torne membro. É a partir de R$ 1,99 e você, além de me ajudar a continuar com esse trabalho, ainda tem todos os benefícios do Gader Futebol Clube. Beleza? Eu vou ficando por aqui, nós nos vemos nos próximos vídeos, um abraço de torcedor para todos vocês.